Assim, eu vi como muito desafiador. Porque para você trabalhar com criança, você tem que entrar no mundo dela. É onde que a gente acaba tendo muita brincadeira, às vezes é desenho, às vezes jogos, igual os jogos das emoções, que eu usei muito para conseguir entender o que é que eles queriam trazer, qual a forma que eles queriam, que estava trazendo, porque o menor que eu atendi era uma criança de 5 anos. Então, assim, não é uma criança que vai chegar, olha, tá acontecendo isso. Então, eles não trazem tudo tão limpo e claro. Então, a gente meio que, é onde eu achei muito desafiador. Detalhes e pequenas informações e comportamentos. Assim, essa parte de entrar no mundo dela é onde eu achei que atender criança é bem desafiador. Que eu falei, não, eu acho que... E o adolescente, apesar de às vezes esconder muita coisa, que é uma coisa que criança não faz, não muito, mas eu achei mais fácil de acessar e mais fácil de trabalhar. É aquela questão do medo do julgamento, eles já têm essa noção, uma coisa que criança não tem, para criança é bem mais tranquilo, mas adolescente tem essa questão, e a gente também tem que entrar no mundo deles. No caso da situação, é bem o querer suprir, fazer demais, por ter aquela sensação, coitadinho, foi abandonado, foi alguma coisa. Eu tenho que fazer mais e mais por aquele, do que o próprio filho biológico. Mas tem essa questão de, nossa, e se ele, a sensação de que foi abandonado? Porque ela nunca escondeu. Sempre desde o início falou, porque realmente foi a história, foi rejeitada, a mãe não quis, a mãe ela tentou aborto e tudo mais, não deu certo, aí ela teve a criança e ela não quis. Então, assim, e ele nunca foi escondido isso da criança, ela sempre soube desde o início que foi assim. Então, assim, nesse sentido, eu acredito, a mãe teve muito como obrigação. Eu tenho que suprir essa rejeição, eu tenho que fazer de um tudo. Então, assim, foi onde o excesso. Teve excesso de cuidado, excesso de proteção, excesso de tudo que queria ela teve. Então, ela foi regada ao excesso. Inclusive, hoje, uma das partes que trabalhava é justamente esse. Porque a relação é muito complicada. Porque não teve aquela colocar limite, não teve o não teve aquela coisa, olha, não, peraí, que agora... então, assim, a pessoa é muito dependente. Então, teve sim, o excesso trouxe, vamos falar assim, que hoje tá vindo frutos desse excesso. Então, assim, e o cuidado. Bom, como eu atendi criança, eu tive a minha experiência com a criança e hoje eu atendo adolescente. E eu vejo uma carência muito grande nos adolescentes. Porque realmente não é fácil lidar com adolescente. É uma fase da vida que a pessoa não sabe se ela é criança, não sabe se ela é adulta, não sabe o que ela é, o que ela quer, como que... Então é difícil lidar com isso, não é tão simples. Às vezes você vê uma mãe falando assim, você cruza a perna, você não pode ficar, você tá de saia, você não vai poder ficar de perna aberta. Você fala, mas até esses dias atrás eu podia estar brincando, rolando, e não estava tudo bem, não tinha problema, por que agora a senhora está mudando? Então, assim, entender que você está numa fase que está mudando, que começa a mexer o corpo começa a se transformar, você começa a olhar no espelho, peraí, alguma coisa tá tendo nova, começa a doer, começa... Tá. E, então, assim, é uma confusão. E é uma passagem que até para os meninos também, que às vezes demora um pouco, mas fica aquela coisa toda desproporcional, porque o corpo está mudando. Então, é uma passagem de criança para adulto. Tá, e aí, o que eu sou então? O que eu faço? Eu posso trabalhar ou não posso trabalhar? Eu quero trabalhar, mas eu quero estudar. Então vira, às vezes assim acaba acontecendo um conflito muito grande na cabeça. E tem a pressão, às vezes tem um colega que você está na escola, tem aqueles que já trabalham para ajudar a família. Tem aqueles que só estudam e dormem o dia inteiro. Tá, mas... E aí fica aquela coisa, mas é porque eu trabalho. Aí eles em si começam a se sentir mal entre o nossa, mas meu amigo só dorme, só estuda. Nossa, mas meu amigo já trabalha, já faz, e eu faço o quê? E começa a entrar esse conflito entre eles mesmos. Porque tem gente que não vai precisar trabalhar para ajudar a família, mas tem uns que logo, que entra para o ensino médio e já vai estudar à noite para poder trabalhar. É todo um processo, assim, todo o ambiente, da onde vem, pode ter duas pessoas de 17 anos, com vida totalmente diferentes. Então, assim, culturas, costumes totalmente diferentes. E como que a gente vai saber isso? É só parando, ouvindo, acolhendo, escutando, saber o que ele vai trazer pra gente. Outra pergunta, mãe, como é que eu vim?
Então, a história aconteceu porque a mamãe e o papai queriam muito ter filho, e contar e mostrar o tanto que ele é querido, o tanto que ele foi desejado. Porque a adoção não significa que a criança não foi desejada, pelo contrário, ela foi muito desejada. Os pais viveram um processo de espera, às vezes, muito grande para acontecer isso. Então ela foi desejada, ela é querida. Ela passou por todo aquele processo. Tudo bem, não é um processo gestacional convencional, mas é o gestacional aqui de criação de laços. Ai, os pais ficam super empolgados, ficam pensando, ah, como é que vai ser, que não vai ser. Tudo isso. Então ele foi gerado de uma outra forma, mas ele foi para se tornar filho. Eu acredito muito nisso que ele foi gerado. Foi uma gravidez assim no sentido, foi uma criação de pais e de um filho que ia ser recebido. Então ele foi querido, ele foi desejado, ele chegou para a família de alguma forma. Então ele tem que saber disso. Ele tem que saber que ele foi muito querido, que ele foi muito desejado. Olha, o papai e a mamãe queriam muito que você viesse. Ou até aquela coisa, aquela pressão inclusive para a criança quando é mais velha. Ah, eu tenho que me comportar bem para eles gostarem de mim. Eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que ser uma boa criança, eu tenho que fazer tudo certinho porque eles têm que gostar de mim. Se eles gostarem de mim, eles ficam comigo. Então é uma pressão, às vezes, até muito grande para eles também. Porque quando é criança, quando é neném, quando é adotado muito pequeno, não tem às vezes nem tanto essa noção, mas quando é mais velhos, que é o que acaba tendo. Mas essa questão, claro, vamos pegar um adolescente de 15 anos, ele já é um adolescente que ele já tem uma cabeça mais formada, ele já tem opiniões próprias, talvez, porque durante esse tempo vivendo junto com crianças que às vezes partiram ou não, ficou, às vezes ele pode ser que ele crie uma resistência maior. Vai ser uma criança que dificilmente, talvez ela esteja acostumada com a rejeição. Porque eu acredito que seja isso sim, o sentimento que tenha, pelo fato de estar num lugar onde várias pessoas chegam, várias pessoas saem e ele continua ali. Então, peraí, por que as pessoas me rejeitam? Então, é um sentimento que talvez as pessoas tenham um preconceito nesse sentido. Ah, vou pegar uma criança de um adolescente. Adolescente já não tem a fama de ser fácil. Vou pegar um adolescente. Adolescente é rebelde. Adolescente dá trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas esquecem de enxergar que aquelas crianças, elas estão ali para ser cuidadas, para receber amor, carinho, atenção. Então, não é, independente da idade, não é porque ele tem 15 anos que ele não vai receber isso, que ele não queira receber isso. Pelo contrário, às vezes eles querem, eles sentem até mais falta justamente por ter consciência de tudo isso que está acontecendo. Mas não vejo um convívio, pode ser sim um convívio mais resistente. Tipo, eu vou entrar numa nova família. Ele viveu 15 anos no lugar onde ele foi acostumado de uma determinada maneira. Você não está bem emocionalmente, dificilmente você se concentra, dificilmente você consegue prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. Então, assim, o emocional ele comanda muita coisa, o psicológico ele mexe com tudo. Às vezes uma criança vai estar na escola, só que ela vai estar querendo estar com os pais. Então, assim, ou então tem criança que prefere ficar na escola do que ficar com os pais. Mas provavelmente ela vai trazer uma carga. Seja, pode ser que sim, que tenha, às vezes a criança fica desatenta, às vezes a criança fica voada, não está prestando atenção, ou às vezes ela está num sofrimento interno que nem ela sabe que sofrimento é esse, e por que razão que ela está sofrendo. Então, às vezes ela fica agressiva com os coleguinhas. Então a gente nunca sabe que comportamento vai trazer. Tem criança que se isola. Eu não tenho valor. Eu não tenho, então fica quietinha na dela. Então cada criança pode passar isso de alguma forma. Como nós, assim, a gente, a criança não entende. Criança entende do jeitinho dela. E a criança, ela tem, igual assim, às vezes a gente precisa de cuidado. Às vezes, quando a gente está com o emocional abalado, nós mesmos não conseguimos aprender muita coisa. Quando a gente está com a cabeça cansada, na faculdade, por exemplo, tem dia que você chega e fala, eu vim aqui, eu estudei o quê? Eu estava aqui, eu sei que eu estava, mas o que eu vi? Mas o que é? Sua cabeça não está conseguindo absorver aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo passado. Para a criança é a mesma coisa. Tem criança que é ligada no automático 220, mas nem sempre ela é patola, nem sempre é uma doença, alguma coisa. Não, às vezes ela é agitada, às vezes o convívio, as coisas, ela em si, ela é uma criança agitada. Da mesma forma que tem criança que é quietinha, que não dá trabalho nenhum. Então, existe essa diversidade. Da mesma forma, com gente grande, existe também com as crianças.
para poder, para entender, para lidar, para saber o que está acontecendo, que às vezes ela entender que essa rejeição que ela sente não é culpa dela, não é por ela que está acontecendo aquilo, foram outras coisas, outros problemas que às vezes a gente não vai saber explicar, a decisão de pai e de mãe, mas que não é ela. Ainda mais criança no início, tudo é ela, o mundo dela é ela, tudo acontece por causa dela. Então ela começa a achar que não, meus pais não me quiseram porque é eu. Tanto que tem, às vezes, e nisso pode crescer crianças totalmente independentes. Eu dou conta, eu vou, eu faço, eu preciso fazer tudo sozinho. Da mesma forma que existe criança que vai ficar com dependente, talvez emocionalmente, de uma primeira pessoa que aparecer. Então vão ser perfis diferentes, personalidades diferentes, mas todas elas com certeza vai vir com alguma coisa emocional, com carga emocional de tudo que foi vivido. Preciso olhar para a adoção, mas como você está trazendo uma vida para dentro da sua. Não é só a criança, ela é uma vida, é o cuidado, é amor, é carinho. E às vezes esquece isso. Quando você se pega escolhendo demais, peraí. Quando você vai ter um filho, você escolhe como é que vai vir. Só que esse poder de escolha que é dado para os pais que querem adotar, não digo que é certo ou errado, mas às vezes parar para pensar não só neles. Eles estão escolhendo um filho, mas pensa um pouco na criança também. Eu passei a vida toda, passei todo o tempo sozinho, por que eu vou arrumar alguém também agora? Posso continuar sozinho. E são cargas emocionais muito grandes, sem sombra de dúvida. São histórias que às vezes, assim, tem aqueles que vão dar certo, que não vai ter esse pingo de sofrimento e tal, mas nem todos. A gente não pode assegurar isso a todos, inclusive aos que são mais velhos e vai vivendo tudo isso, idas e vindas, partidas. Que muitas vezes as pessoas esquecem que o cuidado da criança e do adolescente é do conselho, é da sociedade, são dos pais, é de todos. Todo mundo tem a obrigação do cuidado. De ver, por exemplo, tem uma criança ali que ela está ingerindo bebida alcoólica. Tá, e aí? Se você fez de conta que você não viu, você está sendo condizente com a ação dela. É sua obrigação ajudar a cuidar, procurar saber por qual razão ela está ali. Às vezes tentar ajudar de alguma forma. Mas às vezes, a vida não é minha, é meu, não é nada meu. Então, as pessoas às vezes eles culpam demais os órgãos, eles culpam, só que eles esquecem, ou às vezes eles não têm realmente conhecimento, inclusive que está no ECA, que sim, também é dever da sociedade zelar pelas crianças, zelar pelos adolescentes. E dificilmente você vê isso. Os sinais que eu posso falar assim, que às vezes dá para perceber, principalmente, mudança de comportamento, principal. Né? Porque as crianças, às vezes, uma criança que é muito ativa, é muito animada, faz a coisa, de repente ela começa a não quer fazer, não quer participar, não tô a fim de socializar, não tô a fim de correr hoje. Ela começa a mudar. Uma pessoa que é cheia de amiguinhos, porque tem aquelas crianças que ela chega, ela faz uma roda de amigos. E às vezes ela não tá assim. Às vezes ela tá cada vez mais sozinha, cada vez mais isolada. Então assim, os maiores sinais, principalmente para a criança no sentido que não se expressa muito bem, às vezes é essa mudança de comportamento. Mas eu não quero ir pra escola. Mas por que não quero ir pra escola? Aconteceu alguma coisa. Às vezes esses pequenos. Mas é frescura. O principal de família que eu costumo falar é evitar o julgamento para criança, para adolescente principalmente, logo de início. Você tá fresco, você quer chamar atenção. Calma, não é? Nem sempre as coisas vão ser assim. Essa mudança de uma pessoa, eu falo principalmente para adultos. Às vezes você tem um amigo que, olha, eu sempre gostei muito de fazer algo. Sabe aquela pessoa que vai lá? Se você me chamar para o cinema, eu vou. De qualquer dia, eu vou. Começou a chegar um dia que se você começa a convidar ela lá, não tá dando, vamos ver. E você percebe que ela começa a se isolar. Você percebe que ela já não tá ali agindo normalmente como ela agia. Ela começa a ficar mais reclusa, não gosta de estar socializando sempre. Então, assim, esses são pequenos sinais que a gente pode estar percebendo.
Adolescentes geralmente vão falar alguma coisa, ou vai ficar trancada no quarto, então tem essa. Ou às vezes só quer, não conversa muito. Uma coisa que eu acho que é importante para os pais: diálogo com filhos, crianças, adolescentes, aprender a começar a ter esse diálogo, de conversar. Tá tudo bem? Não tá? O que é que tá acontecendo? E não deixar para conversar só quando a pessoa já estiver ruim. Porque na verdade eles dão sinais, sempre dão sinais. Só que nem sempre nós estamos atentos para receber esses sinais. Às vezes eles vão falar alguma coisa, nossa, ai, eu já tô realmente, olha, a situação, faz uma semana que eu não tô, às vezes você tem uma amiga que tá se queixando, daí você fala, não, mas que encheção de saco, a pessoa só reclama. Peraí, se ela tá reclamando pra você por alguma razão, entende? Então, só que às vezes a gente não para ter, nossa, tá sempre tão alegre, tá sempre tão rindo, de repente tá reclamando da vida. Mas às vezes a pessoa precisa falar. Existe sobre a terapia. E falar, porque todo mundo vai no médico cuidar de tudo. Menos da cabeça, menos da. Quando você tá com aquela dor e você não sabe de onde que tá vendo aquela dor. Você fala, gente, mas. É aí. A nossa cabeça ela tem um poder muito grande, que às vezes a gente não dá o mérito todo a ele. Fala, bem, assim, gente, sua cabeça, se ela resolver parar, ela para tudo. Se ela resolver falar assim, hoje você não vai sair da cama, você não sabe. Então, só que às vezes as pessoas só lembram disso quando realmente ela chega no extremo. Quando o cansaço, o esgotamento emocional chega numa situação muito crítica e a pessoa fala, não, realmente eu estou precisando pegar na minha cabeça. No meu ver, o principal nisso é os pais conversarem com as crianças. No sentido de que parar com essa, de proferar realmente o bullying um com o outro. E a autoestima. Assim, que a prevenção, assim, tal, como não fazer? Os pais conversarem com seus filhos, não aumentar, falar, não, realmente, se ele te dá um tapa, você vai lá e devolve. Se ele te xingar, você vai lá e xinga também. Não. Os pais ensinarem para as crianças, mostrarem para ela mais amor, mais acolhimento com o outro. Porque, assim, no meu ver, a maior forma de prevenção realmente é que as crianças levam para a escola aquilo que eles trazem de casa. Muitas vezes elas vão repetir comportamentos que elas viram ou coisa do tipo. Então, por que ela está agindo dessa maneira? Os pais estarem atentos, se os filhos são crianças que praticam bullying, por que o meu filho está praticando bullying com o outro? Às vezes aquela visão de que eu tenho que proteger aquele que sofre. Tá, mas a gente tem que trabalhar aquele que está fazendo. Por qual razão que ele está fazendo aquilo? Se a gente só tentar proteger aquele que está sofrendo, claro que precisa da proteção, mas vai continuar. A gente só protege a vítima e o agressor está sempre ali. O agressor não está deixando de existir. E por que essa agressão está vindo? Por que essa agressão gratuita? Qual a razão? Então, acho que essa questão do prevenir, de evitar que afete tanto, é justamente os pais ficar de olho, entender se seu filho está sendo agressivo com outra criança, por qual razão. Ele também precisa de tratamento, não é só aquele que recebeu. Ou talvez ele está recebendo de algum outro lugar e ele está passando para frente. Essa questão. E a autoestima, que é trabalhar desde pequena criança a autoestima. Ela saber que ela é especial, ela saber que ela é amada, que ela é querida, que ela é importante. Porque quando ela sabe disso, quando uma pessoa chega e te ofende, às vezes aquilo que você sabe sobre você, não vai falar, não é tanto assim. Só que isso também é uma coisa que nem sempre é trabalhada, porque às vezes os pais acabam afetando a autoestima da criança, falando alguma coisa. Só que essa questão, acho que a prevenção maior estão nos pais. Tanto daquele que recebe o bullying, porque quando conta para os pais acreditarem, buscar ajuda. Não é 1, 2 ou 3 casos. Isso hoje com pessoas que eu conheço, com adolescentes que eu conheço, e na época que eu estudava. De pai para se você apanhar na escola, chega em casa, você apanha mais. Então, peraí. Se eu apanhei na escola, eu vou chegar para contar para meu pai, eu vou falar, eu não vou apanhar de novo. Então, às vezes, a gente fala coisas para as crianças que, às vezes, a gente vai falar de sentido figurado, eles vão entender no pé da letra. A gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente se comunica, a forma como a gente fala, tudo isso. Então, assim, atenção redobrada. E com criança, principalmente porque criança, às vezes ela não vai ter uma maldade. Às vezes ela vai ver alguma coisa e vai falar.
Às vezes uns vão judiar, os vão pegar, vão apertar, vai fazer, vai beliscar. E se você não corrige, não põe um limite, tá, ele tá certo.